Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês no dia de hoje. Um ótimo feriado para todos, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja presente na sua vida, não só no dia de hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E nós estamos no propósito aí, né, irmãos? Servindo a Deus, buscando a Deus, orando, louvando. Não podemos parar, irmãos. Estamos numa guerra espiritual. Não podemos baixar as armas. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. A qualquer momento, aleluia. A qualquer momento, Jesus Cristo pode voltar nas nuvens de glória. A qualquer momento, Ele pode descer nas nuvens de glória. Aleluia, glória a Deus. E bem-aventurado, a palavra de Deus diz, bem-aventurado é aquele servo ao qual o seu Senhor, quando voltar, o achar servindo a Ele, servindo a Deus. Bem-aventurado é o servo prudente, aleluia, que aguardou a vinda do seu Senhor, aguardou na oração, aguardou na vigilância, aguardou no temor de Deus. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado, feliz, é aquele que quando o Senhor Jesus voltar, o ache servindo, sendo fiel a Ele. Jesus, Ele pode vir coletivamente para todos, como Ele pode vir individualmente para mim, para você, para alguém. Mas bem-aventurado é aquele que quando o Senhor vir, que o Senhor o chamar, esteja preparado, esteja com a sua lamparina acesa. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Nós vamos ler aqui, estamos fazendo uma vez por semana a leitura da palavra de Deus de Apocalipse 2, aleluia, que nos fala das 7 cartas às igrejas da Ásia. Amém? E nós vamos ler aqui em Apocalipse 2, segunda carta à igreja de Esmirna. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Amém? Acompanhe conosco. Então, como eu havia dito, uma vez por semana, nós vamos ler uma carta do Apocalipse. Então, acompanhe conosco. Nós já lemos na semana passada, passamos aqui para os irmãos, a primeira carta à igreja de Éfeso. E agora a segunda carta à igreja de Esmirna. Amém, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe todos que têm deixado seu comentário. Deus abençoe grandemente. Tem muitos comentários de bênçãos, de porta aberta, de cura, de libertação, de fortalecimento espiritual. Deus abençoe todos vocês, minhas irmãs. Deus abençoe a cada uma de vocês que deixaram o seu testemunho, que deixaram aí, aleluia, a sua bênção recebida. E que não fique só nesta bênção, que você possa alcançar muitas e muitas bênçãos da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Segunda carta à igreja de Esmirna. É um livro pequeno de apenas 4 versículos. Amém, irmãos? A igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, Jesus Cristo. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se tu fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O 11. Quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aleluia, glória a Deus. Aqui o Espírito Santo revelava a João na ilha de Pátmos
Patmos, né? Para escrever a igreja de Esmirna. Uma igreja que estava passando por grande tribulação. Uma igreja, aleluia, que estava sofrendo tentações, sofrendo perseguição, sofrendo por amor à palavra, ao evangelho de Cristo. Aqui diz: eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre materialmente falando. Era uma igreja simples, era uma igreja que não tinha luxo. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era um povo que passava por muitas dificuldades materiais. Não havia luxo naquela igreja. Não havia ouro, não havia prata. Porém, aleluia, glória a Deus, o Senhor falou aqui: eu sei as tuas obras, e toda a tribulação que esta igreja tem passado, e a pobreza. Mas o Senhor diz aqui: mas tu és rico. Deus mandava dizer, João dizer à igreja de Esmirna: vocês pensam que são pobres, mas vocês não são pobres, vocês são ricos. Ricos do quê? Ricos da graça de Deus, ricos das misericórdias de Deus, ricos dos dons de Deus, ricos, aleluia, das dádivas de Deus. Então, Jesus ele falava que aquele povo, eles eram um povo rico por ser agraciado com a graça de Deus. Porque quando você diz: aquela pessoa é um desgraçado, como diz aqui em Apocalipse: tu és desgraçado, pobre, cego e nu. Quando a Bíblia se refere: tu és desgraçado, cego, pobre e nu, ele está falando espiritualmente. Então aqui, aleluia, uma pessoa, aleluia, glória a Deus, que não tem a graça de Deus, é uma pessoa desgraçada. Desgraçada não é um palavrão, não é como muitos pensam que chamar o outro de desgraçado é um xingamento grave, um palavrão, algo... Não, irmãos. A palavra desgraçado é porque a pessoa não tem a graça de Deus. A pessoa não tem a graça de Deus. E quem é que se faz pobre tendo Deus na sua vida? Quem é que pode se dizer que é pobre se ele tem a graça de Deus na sua vida? Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente na tua vida, Paulo. Por que você está preocupado com esse mensageiro de Satanás que fica aí te perseguindo, que fica aí te esbofeteando, que fica aí falando mal de você, Paulo? Por que você está preocupado com isso se a minha graça te basta? Com a minha graça você vai transportar montanhas, Paulo. A minha graça na tua vida, Paulo, é suficiente. Alabandará surimika alabandaramanai. Alamanara súbria cantevassia andará cantrimiandarácia. E Deus fala comigo, Deus fala conosco, Deus fala com você neste dia de hoje. A graça de Deus te basta para você transportar montanhas, para você transportar problemas para o outro lado, para longe de você. Aleluia. Mas tu és rico. Irmãos, essa igreja, a igreja de Esmirna, era agraciada de Deus. Ela era uma igreja que buscava a presença do Todo-Poderoso. Eles não estavam preocupados em apresentar luxo para as pessoas, em apresentar uma igreja adornada de ouro, prata, joias, pingentes, não. A igreja de Esmirna, ela estava preocupada, o anjo dessa igreja, o pastor dessa igreja, colocava a igreja
no nível espiritual que Deus queria que ela estivesse. O pastor dessa igreja, o líder dessa igreja de Esmirna, aleluia, era um homem, uma pessoa espiritual, que ensinava as boas práticas, que ensinava as boas obras aos cristãos. E os cristãos obedeciam, e os cristãos aprendiam da palavra de Deus. A ponto de o próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus falou com Paulo: Paulo, diga que eles são ricos. Porque na igreja de Esmirna, se você buscar a profundo sobre a história da igreja de Esmirna, você vai ver que eles eram pessoas passivas, que eles eram pessoas boas, que eram pessoas de bom caráter, de bom testemunho, eram pessoas idôneas, pessoas que ajudavam um ao outro, eles se ajudavam entre si. Não havia doentes na igreja de Esmirna. Não havia pessoas necessitadas de algo, porque eles dividiam o que eles tinham um com o outro. Isto é maravilhoso aos olhos de Deus. Você repartir o que você tem, o que você recebeu de Deus, você repartir com o povo, você repartir com a pessoa necessitada. Seja o que for que a pessoa está precisando, você tem um pouquinho, você reparte com ele, você reparte com ela. Isso é agradável a Deus, meus irmãos. E esta qualidade, o povo, a igreja de Esmirna possuía. Eles eram unânimes, eles eram unidos. Quando um ficava doente, todos se reuniam para orar em favor daquele um que estava doente. Porque nós somos a igreja de Cristo, irmãos. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros de Cristo. Cada um de vocês, todos nós, somos uma parte do corpo de Cristo. Um é a mão, o outro é o pé, o outro é a cabeça, o outro é o olho, o outro é o nariz, o outro é a boca, enfim. Nós somos parte, somos membros do corpo de Cristo. Então, se a mão tá machucada, a cabeça vai sentir dor, porque faz parte do mesmo corpo. Se um irmão sofria, toda a igreja sofria junto, porque ele era parte, ela é parte da igreja de Cristo. E é o que nós precisamos voltar a praticar, meus irmãos. Precisamos voltar a praticar o primeiro amor, a qual a igreja de Esmirna praticava, a unanimidade. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando Pedro estava preso, quando Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por Pedro, porque Pedro fazia parte da igreja. Mas aquele homem, aquele rei, mandou prender a Pedro, porque eles tinham ódio de Pedro. E Pedro, depois que ele foi convertido de verdade, depois que Pedro conheceu Jesus como ele é, Pedro não parou mais de pregar, Pedro não parou mais de fazer curas, de libertar pessoas através do nome de Jesus. Pedro não parava, Pedro não temia, Pedro não tinha medo, aleluia, de enfrentar os romanos, não tinha medo de enfrentar aqueles homens, não tinha medo de enfrentar a lei pelo nome de Jesus, a ponto daquele rei, aleluia, não me lembro o nome daquele homem que mandou, Herodes, se não me falha a memória, ele já estava saturado de Pedro, já não estava aguentando mais, porque Pedro não se calava. Aonde Pedro ia, aonde Pedro entrava, Pedro ganhava. Olha, a Bíblia diz aqui que em uma só pregação de Pedro, em uma determinada cidade, Pedro ganhou mais de 5.000 almas. Mais de 5.000 almas, só em uma cidade. Então, onde Pedro passava, Pedro manifestava o nome de Jesus Cristo. Aonde Pedro colocava as mãos, acontecia cura, acontecia saúde, acontecia libertação, os demônios saíam, os demônios eram expulsos. Então o rei daquela cidade ficou apavorado.
Pedro está convertendo a cidade, mas não era Pedro, era o Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, até que eles reuniram entre eles: vamos prender este homem, vamos prender ele em prisões fortes, porque ele é um homem que traz ameaça para nós. Eles ficaram apavorados, porque o povo da cidade inteirinha estava se convertendo a Cristo. Aleluia. E a igreja, enquanto Pedro estava preso, porque ele foi preso por causa do nome de Jesus, enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por Pedro. E você conhece a palavra? Deus enviou o anjo através da oração. A oração tem poder, irmãos. A oração tem poder. Aleluia. Deus enviou um anjo através da oração da igreja. Deus enviou um anjo, o anjo libertador, para tirar Pedro da prisão. A prisão de Pedro, o lugar onde Pedro estava, uma masmorra, cheio de soldados, cheio de colunas de ferro, portões de ferro, correntes. Fizeram de tudo para prender e amarrar Pedro. Mas o que eles não sabiam é que quem uma vez Jesus libertou, nunca mais volta a ser preso. O homem não pode mais prendê-lo. Uma vez que Jesus Cristo liberta uma pessoa, ela só volta a cair nas amarras de Satanás se a pessoa quiser. Porque a partir do momento que Deus liberta uma pessoa, ela está livre das prisões espirituais. E não é uma prisão material que vai prendê-lo. Porque Paulo disse: eu estou preso. Paulo também foi preso por causa da palavra de Deus. Mas ele disse: eu estou preso, mas a palavra do meu Deus não está presa. E lá dentro da prisão, Paulo escrevia cartas aos irmãos, às pessoas, às nações, a todos que Deus mandava ele escrever, ele escrevia. Então não tem como alguém querer parar a obra de Deus, não tem como, pode fazer o que fizer. E a Bíblia diz que através da oração de Pedro foi liberto, o anjo visitou a cadeia, abriu aqueles portões de ferro, abriu, e os soldados que lá estavam, ninguém viu. Pedro saiu livre e ileso. Porque quando Deus opera, Ele opera e não há quem possa impedir. E a igreja de Esmirna, aleluia, diz aqui o 10: não temas as coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Olha aí, Deus confirmando o que eu acabei de dizer. Eis que alguns lançará de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, mas sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, alamanarassuri calamai. Alaman devassobre a cantore me andarassia. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Não temas as coisas que há de padecer. Às vezes, irmão, irmã, você está sofrendo porque você é evangélico. Você professa o nome de Jesus. Às vezes essa tribulação que você está passando, essa perseguição que nós passamos, nós os cristãos passamos por tribulação, por perseguição. É por causa do evangelho, irmãos. É por causa da palavra de Deus. Mas o Senhor diz aqui: não temas as coisas que há de padecer. Aleluia. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz, irmãos, que bem-aventurado é aquele que padecer injustiça por causa do nome de Jesus. Bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher que sofre por amor à palavra de Deus. Querem te calar, mas não podem. Querem te prejudicar de qualquer forma, querem nos prejudicar, querem nos matar, querem nos aprisionar, mas não tem como uma pessoa que tem Deus na sua vida, que tem o Espírito de Deus na sua vida, se manter de boca fechada, se manter preso, porque Deus quebra cadeias.
Deus destrói muralhas de ferro. Deus destrói muralhas de bronze. Não existe nada que possa impedir o trabalhar de Deus. Aleluia. E o Senhor diz aqui, não temas. Deus está falando conosco, não temas. O que você está passando, você está sofrendo afrontas, você está sofrendo calúnias, porque você foi falar a verdade para a pessoa, porque você foi falar da palavra lá e ninguém aceitou. Então estão te perseguindo por causa disso. Estão te perseguindo porque, aleluia, você foi contra o erro, você foi contra o pecado. Você foi contra a idolatria, você foi contra o adultério, a prostituição, você foi contra. Então estão te perseguindo por causa disso. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição por causa do meu nome, disse Jesus. Aleluia. São Mateus 5 nos afirma. Então, aleluia, glória a Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida. Aleluia. A coroa da vida, irmãos, é muito mais, aleluia, que um galardão, que uma recompensa. É muito mais do que uma recompensa que alguém pode receber por um bem que fez a obra de Deus. Fez um bem para a obra de Deus, receberá de Deus uma recompensa. Mas a coroa que a Bíblia nos diz aqui, ser fiel e até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, é muito mais além, é superabundante, aleluia, a qualquer coisa que você possa receber como recompensa, a coroa da vida. Já pensou? Você ser coroado pelo dono da vida, para você viver eternamente. Você já pensou nisso? Você receber a coroa da vida por ter sido fiel a Deus e a sua palavra, e Ele te coroará com uma coroa da vida. Essa coroa da vida é eterna, é para sempre, não se acaba, nunca mais, é eterno, é permanente, é sem fim. Dar-te-ei a coroa da vida. O dono da vida quer te coroar com a coroa da vida. Alabadara suricantaramas. Alamai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Medite, pensa. Os prazeres do mundo, você pode até por um momento ter um prazer no mundo, mas tudo aqui é passageiro. Tudo aqui dura pouco. Tudo aqui acaba. Tudo. Tudo aqui acaba com o tempo. Tudo. Mas Deus oferece para mim e para você, para todos nós, aleluia, aquilo que é eterno, aquilo que não acaba, aquilo que não finda, aleluia. O que Deus promete é eterno. Se for fiel até o fim, se guardar a palavra de Deus e os seus ensinamentos, Deus coroará com a coroa da vida. Esta palavra é muito profunda, irmãos. E a igreja de Esmirna, ela seria, aleluia, coroada com esta coroa. E essa igreja de Esmirna de hoje, pode ser você, pode ser eu. Você pode estar incluído na igreja de Esmirna, igreja espiritual, uma igreja sincera, uma igreja que amava a Deus de verdade. Porque a gente percebe, a gente vê, a gente sente quando o amor é verdadeiro. A gente percebe, as pessoas percebem quando o amor é sincero, é verdadeiro.
E se as pessoas percebem, muito mais Deus que conhece o profundo da nossa alma. Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. Que esta palavra ela possa tocar ao teu coração. Porque esta é uma promessa que foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Que foi feita à igreja de Esmirna. E que a igreja de Esmirna, hoje, nos dias de hoje, no século 21, seja eu, seja você, sejamos nós, a igreja de Esmirna, que será coroada com a coroa da vida eterna. Aleluia. Que nunca vai se acabar. Nunca vai, eterno, eterno. Não tem fim, é eterno. Pensa, medita, é eterno. Você vai viver eternamente. Você vai ser feliz eternamente. Você vai viver com Cristo eternamente. Você vai gozar, você vai sentir, você vai viver a eternidade e as bênçãos de Deus eternamente. Vale a pena, irmãos, vale a pena. Vale a pena, olha, abandonar o mundo, abandonar as coisas erradas, abandonar tudo, vício, tudo, vale a pena. Vale a pena servir a Deus, santificar, buscar o Senhor. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a Deus, mais Deus se aproxima de você. E quanto mais você se afasta, quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você deixa de buscar a Deus, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de ir na igreja, deixa de estar em comunhão com o povo de Deus, então Deus vai se afastando de você. Ou seja, você vai se afastando de Deus, porque Deus não abandona ninguém. Mas é por nós não buscar é que nós vamos nos afastando. E daqui a pouco o Espírito de Deus foi embora. Não tem mais. Então Deus está falando conosco nesta manhã. Aleluia. Se aproxime de Deus. Se aproxime do Senhor. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde que o Senhor quer que eu melhore como ser humano, como cristão? O que o Senhor quer que eu melhore? Aonde que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Pergunta isso para Deus, irmãos. Porque Ele vai te responder. Ainda me lembro agora que houve uma irmã aí que perguntou assim: irmã, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida, mas eu não consigo saber que obra que é essa que Ele tem na minha vida. Eu não consigo saber o que Ele tem comigo, o que Ele quer que eu faça. O que Deus quer que você faça, minha querida irmã, meu querido irmão, é que você ore e pergunte a Ele. Ele tem a resposta. Pergunta para Deus: Deus, Senhor Jesus, o que o Senhor tem comigo na terra? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor na terra? Qual é a minha missão? Porque às vezes você tem falado: eu só vim na terra para sofrer. Não é? Quantas pessoas eu já ouvi falar isso? Eu só vim na terra para sofrer. Deus não existe. Deus não está nem aí para mim. Deus virou as costas. Quantas pessoas eu já vi falar isso, irmãos? Que Deus virou as costas para ele, para ela. E isso não é verdade. Foi a pessoa que virou as costas para Deus. Foi a pessoa que abandonou os caminhos retos do Senhor. Não foi o Senhor. Foi a pessoa que se revoltou contra Deus. Então comece a perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Porque cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, temos uma função. Por exemplo, o pé do corpo, ele faz o quê? Ele anda. Ele anda. Ele leva o corpo, ele tem uma função. E as mãos? As mãos, elas trabalham.
É uma parte do corpo de Cristo. As mãos trabalham. As mãos fazem muitas coisas. E os olhos do corpo. Então, é para enxergar. Então, irmãos, cada membro do corpo de Cristo tem a sua função. Então, comece a perguntar para Deus: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Me faz entender, Deus. Coloca dentro da minha alma, coloca dentro do meu coração o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor. Se o que eu estou fazendo é o correto ou é outra coisa que eu devo fazer. Amém? Aleluia. Então comece a perguntar para Deus. Porque a igreja de Esmirna aqui em Apocalipse, ela era uma igreja convicta. Era uma igreja que sabia o que agradava a Deus. Eles sabiam o que deviam fazer. E eles agradavam, a ponto de Jesus falar para eles: não temas. Não temas. Toda essa tribulação aí, não importa se a tribulação é de um mês, de 10 dias, de 15 dias. Toda essa tribulação que vocês estão passando vai acabar. Porque essa provação é apenas é uma provação, ela é passageira, ela vai passar. Ser fiel até a morte. Deus está falando com alguém aqui. Você está falando que vai deixar tudo, que vai abandonar tudo, que não vai dar certo, que você não consegue, que você já tentou uma, tentou duas, tentou três e não deu certo. Minha irmã, meu irmão, você tentou dentro da tua possibilidade. Você tentou dentro das tuas forças. Mas agora, a partir de então que você vai ouvir esse vídeo, se você perguntar para Deus: Deus, eu tentei de um jeito, não deu certo. Tentei do outro, não deu certo. E agora, Senhor? E agora, Jesus? O que eu faço? Ele vai colocar dentro de você o que você tem que fazer. Ele vai colocar dentro de você. Porque às vezes você está querendo uma coisa e Deus está querendo outra. Você quer fazer alguma coisa para Deus de uma forma, o seu pensamento é um. A Bíblia diz que as preparações do coração do homem e da mulher, os planos são uns e os pensamentos de Deus são outros, irmãos. É por isso que nós temos que orar e perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O irmão fulano, a irmã fulana, a pregadora, o pregador, o pastor, a missionária falou para mim fazer assim, assim, assim. Mas esta é a tua vontade, Deus? É isso que o Senhor quer que eu faça, Deus? O pastor falou para mim fazer tal coisa na tua obra, Senhor. Esta é a tua vontade? Este é o teu querer, Deus? Se eu fizer o que ele está falando para mim fazer, eu vou estar dentro da tua vontade ou não? E aguarda a resposta, porque ele vai te dar. Aleluia. Ele vai te dar. Ele vai te dar. Pergunta para Deus. Deus, ele não é surdo, irmãos. A Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida. Ela está estendida. Para quê? Para abençoar. Para receber o teu pedido. Aleluia. Então, a mão do Senhor não está encolhida. Se você pedir por ajuda, esta mão potente, essa mão poderosa, a mão de Deus, se estenderá para você. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que ainda não se entregou para Jesus, você que está indeciso, não sabe se vai por esse lado, não sabe se vai, não sabe qual ministério que vai, se não vai. Às vezes é uma confusão. Mas naquela igreja falou isso, naquela outra igreja fala isso. E qual é a igreja que está certa? Qual que eu devo ir? Qual que eu devo ficar? Ore, pergunte isso para Deus. Deus, é da tua vontade que eu venha ficar nesse ministério? O Senhor tem obra comigo nesse ministério ou não? Faça a pergunta para Deus com o seu coração e aguarde a resposta. Porque Ele vai te responder. E Ele tem várias formas de responder. Às vezes Ele vai te dar um sonho. Às vezes Ele vai falar dentro da palavra.
Num dado momento que você tiver com a palavra na mão, a palavra vai cair na sua mão, ali onde vai estar a resposta que você está pedindo. Ou às vezes Deus vai usar outro vaso para te responder. Deus pode usar numa revelação, ou Deus pode usar numa profecia. Conforme Deus vê a tua sinceridade, assim será a resposta. Compreende, meus irmãos? Então, não fica indo por cabeça desse, cabeça daquele outro, irmãos, porque nós estamos vendo aí a internet, nós estamos vendo aí, tem pregações de tudo quanto é jeito. Tem pregações de tudo quanto é jeito. Irmãos, e eu sinto de dizer aqui, irmãos, não fica ouvindo, irmãos. Às vezes antes eu fazia isso. Eu fazia isso antes. Eu ouvia um vídeo de um pregador, às vezes uma palavra abençoada, tudo. Quando era mais tarde, eu ouvia outro vídeo. Mais tarde, ouvia outro vídeo. À noite, ouvia outro vídeo. E assim, consequentemente. Só que chegou um momento, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. E analisa para ver se não é verdade. Chegou um dado momento, irmãos, que eu pensei assim, não, peraí. Ao invés de eu estar fazendo bem para mim, ouvindo um vídeo de manhã, daqui a pouco, mais tarde, outro vídeo, outro pregador, outra pregadora, outro pregador, outro missionário, outro... Ao invés de eu estar fazendo bem para mim, eu estou fazendo mal. Por quê? Não é a palavra de Deus? É a palavra. Só que o que muitos não sabem, irmãos, é que quando você escuta uma palavra, uma pregação, você tem que analisar aquela pregação. Porque, e absorver. E se você escuta um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos no dia, à noite, você não vai conseguir absorver o que você precisa absorver da palavra de Deus. Você não vai conseguir, porque é muita informação, é muita Bíblia para uma cabeça só, num dia só. Compreende, irmãos? Então eu comecei a perceber que aquilo não estava me fazendo bem, né? Eu amo ouvir a palavra, mas porém nós temos que colocar uma regra, um limite. E outra coisa, irmãos, você ouve a palavra de uma pessoa hoje, daqui a pouco você ouviu a palavra de outra pessoa que contradiz aquela pregação que você ouviu, e aí você começa a pensar e começa a virar uma bagunça na sua cabeça. Não, peraí, fulano pregou assim, agora fulano já está pregando assim, a mesma palavra. Então, irmão, vai virando um embaralhamento na sua cabeça e você não consegue absorver nada. Por quê? Porque está confuso. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de esclarecimento, não de confusão. Aí o que acontece é que se você ouve 3, 4 vídeos, 5 vídeos, 6 vídeos num dia só, a sua mente, o seu subconsciente não dará conta de absorver para a sua alma. Você precisa absorver a palavra, você precisa se alimentar, deixar que o Espírito Santo entre através daquela palavra. Irmãos, você não precisa aprender tudo num dia só, viu, irmã? Não há necessidade, você não precisa se apressar para aprender tudo num dia só, porque Deus sabe que nós somos limitados, Deus sabe que a nossa mente ela é limitada. Nós não conseguimos aprender tudo numa hora só. O Espírito Santo, ele vai trabalhando devagar. É a mesma coisa de você pega a criança, daí você vai dar a papinha para ele, né? Você dá é só um exemplo, né, irmãos? Você vai dar a papinha para a criança, daí você dá a papinha para a criança. A mãe, o pai,
Não vai entupir a criança de comida. Já deu a papinha, agora dá laranja, agora dá maçã, agora dá uma pera, agora dá suco, agora dá refrigerante, agora dá leite. Sabe? Tudo junto, tudo junto, tudo junto. Compreende, irmãos? A criança vai morrer. A criança vai se sufocar. Ela vai ter uma má digestão, ela vai passar mal e em alguns casos ela vai engasgar e vai morrer. Porque é muito alimento de uma vez só. Mãe nenhuma faz isso. A não ser que ela seja muito doida da cabeça. E dá um monte de coisa para uma criança de 1 aninho de idade. Sabe? E dá doce, e dá Danone, e já almoçou, aí tem o leite, tem o chá, tem isso, tem aquilo. Não, mãe nenhuma faz isso, porque ele sabe que a criança não vai ter estômago para tudo isso de uma vez só. Meus irmãos, é a mesma coisa a palavra de Deus. Você não pode ficar ouvindo muitas pregações durante o dia. Qual foi a primeira pregação que você ouviu do dia? Fica com aquela que você ouviu a primeira. Fique com a primeira. E tente absorver, analisar, refletir, pensar e deixar que seu subconsciente receba a palavra, desce pela mente, depois desce para o coração e o Espírito de Deus começa a trabalhar. Se aquela palavra for espiritual, for uma palavra realmente de Deus, daí você vai absorvendo. Compreende, irmãos? Então, eu fazia isso antes. Já faz muito tempo que eu parei. Eu parei porque eu percebi que aquilo não estava me levando a nada. Eu não estava recebendo nada, eu não estava me alimentando direito, era uma coisa muito confusa. Então, nós temos que parar, irmãos, e analisar. Deus, ele não tem pressa de você aprender a Bíblia de um dia para a noite, não. Não. Ele não está com pressa de você aprender, principalmente você que é novo convertido. Você que é nova convertida, você que está indo para Jesus agora, você que está conhecendo os caminhos do Senhor agora. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus não tem pressa que você aprenda a Bíblia do dia para a noite. Não, não. Ele quer que você examine aquilo que você leia. Presta atenção, reflita. Analise. Deixa a palavra mover dentro de você. Porque a palavra, quando ela vem, irmãos, a Bíblia diz que a palavra cumpre o propósito na qual ela foi enviada. E ela não vai voltar vazia. Ela não pode voltar vazia. Se ela cair numa boa terra, se ela cair num bom coração, aquele coração vai absorver aquelas palavras, porque o Espírito Santo de Deus, ele trabalha junto. Pensa, irmãos, analisa, o Espírito Santo não vai te dar um monte de palavra de uma vez só. Ele não vai te dar um monte de palavra de uma vez só e querendo que você aprenda tudo de uma vez só. Não, o Espírito Santo não faz assim. Não. Porque cada palavra é um mover de Deus na sua vida. Então, até me lembro que uma irmã, há uns meses atrás, ela perguntou assim, ela falou assim: irmã, por que você não grava mais vídeos durante o dia? Você parece que fica até dias sem gravar. Por que você não grava mais, irmã? Grava mais vídeo, irmã. Ela falou isso num bom sentido. Mas só, minha querida, meu querido irmão, quem sabe eu estou respondendo a pergunta de alguém. Isso para mim não é interessante. Nem para mim. Se eu tivesse aqui para um outro objetivo, para outros objetivos, eu poderia gravar 2, 3, 4 vídeos no dia. Tem dia que eu conseguiria. Mas eu não faço isso, irmãos. Eu não faço porque o Espírito de Deus, você tem que ouvir a palavra e você tem que meditar. Então esse tempo que Deus me faz dar para você é para que você aprenda e analise, minha querida. Não é para outra coisa.
Não é interessante, irmãos, para Deus, porque as palavras que Deus me dá são palavras fortes, são palavras diretamente de Deus. E Ele não vai, Deus não vai ficar jogando assim as pérolas assim, de qualquer jeito, não, irmãos. A palavra de Deus é prata, é ouro. E ela não pode ser lançada assim de qualquer jeito, não. Então o Espírito de Deus falou dentro da minha alma: filha, só faça quando eu te ordenar. Só faça quando eu te tocar. E eu estou fazendo assim. Tem dia que eu não... Ontem, por exemplo, eu não gravei. Eu tinha condições de gravar, porque eu estava em casa, eu estava tranquila em casa, fiquei o dia em casa. Eu poderia ter gravado, mas eu não gravei. Sabe quando você fica aguardando o Espírito Santo lhe revelar a palavra, lhe dar o mover, sabe? Eu fico assim, irmãos, eu fico aguardando o Senhor mover em mim o que eu devo falar. Eu não fico falando aí, pregando aí, porque a Bíblia é enorme. Irmãos, entenda, meus queridos irmãos, você que está me escutando, Deus, Ele não tem pressa de que você engula a Bíblia. Não é isso. Não é isso. Ele quer que você aprenda, que você absorva, que você seja verdadeiramente alimentado. É isso que Ele quer. Ele quer que você fique verdadeiramente alimentado pela palavra de Deus. É isso que Ele quer. Não é que você aprenda tudo de uma vez só. Compreende, irmãos? Então, Deus abençoe a todos vocês. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus possa falar mais e mais ao teu coração. Aleluia. Olha que palavra linda. Então, fique com essa palavra no dia de hoje. Apocalipse 2. São apenas 4 versículos. Fique com a palavra de Esmirna, de Apocalipse 2, medite nela, pense nela, reflita nela durante todo o seu dia. Porque é o que o Senhor quer que você faça. E querendo Deus, sendo da vontade de Deus, amanhã ou depois estaremos aqui com uma outra palavra. Amém? Deus, Ele está formando discípulos. Deus está aqui, nesse canal, formando discípulos. Porque o que você aprende aqui, Deus vai te usar para ensinar outros. E a obra de Deus, consequentemente, vai continuando. Continuando. Amém, meus irmãos? Estamos na graça, estamos na dispensação do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem convence é o Espírito Santo. Não é eu pregando a Bíblia inteirinha para você que você vai ser convertido, não. Amém, meus irmãos? Deus abençoe todos vocês. Fiquem na graça e na paz de Jesus Cristo. Deus ilumine a vida de vocês. Como eu já disse, eu torno a repetir, meus irmãos. Não tenha pressa de você querer se santificar da noite para o dia. Porque a santificação da nossa alma reflete no espírito e no corpo físico. E isso às vezes é devagar. É devagar. Amém, irmãos? Está aí a palavra. Que Deus abençoe. Um abraço carinhoso da irmã Carmelita para todos vocês. Eu amo vocês em Cristo. Eu amo vocês em Cristo. Aleluia. Minhas irmãs, meus irmãos. Tem muitos irmãos aqui que nos acompanham. Deus abençoe, meu irmão. Somos irmãos em Cristo. Eu deixo um coraçãozinho aí para todos, sem acepção. Eu não consigo responder todo mundo com palavras. Mas eu deixo um coração para todos. Deixo um joinha para todos. Porque eu não faço acepção de ninguém. Aleluia. E você que está vindo para o canal agora, seja bem-vindo. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos?
Deus abençoe. Até a próxima oportunidade que Ele nos dará de estar aqui novamente. Um abraço. Deus abençoe.